Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV a partir de suas casas, equipe de liturgia, de animação, Frei Carlos, os demais freis que estão aqui conosco participando, Diácono Jimenez, ministros, pequeno público aqui presente também. É muito bonito a gente acompanhar a liturgia nesse período pascal, porque a gente, assim, de modo especial, sempre na primeira leitura, a gente vem acompanhando esse dinamismo dos apóstolos. A vibração é com que eles testemunham o Cristo ressuscitado, que não tem medo, a alegria, tem perseguições, mas ao mesmo tempo são alegres em testemunharem. Então, para nós, isso é vamos assim, é um grande testemunho que essa liturgia do período pascal, ela nos transmite. E hoje, de modo especial, eu queria assim refletir sobre o Evangelho dos discípulos de Emaús, os discípulos que caminham, que vão conversando pelo caminho, sobre tudo que havia, assim, acontecido, e ao mesmo tempo essa, não sei se a palavra correta é decepção, mas de certa maneira é uma decepção. Porque eles achavam que havia terminado tudo, estavam voltando para suas casas. E o Evangelho, de fato, ele quer nos mostrar um itinerário catequético de como que a gente se torna discípulo, discípula do seguimento de Jesus. Quer dizer, para nós conhecermos efetivamente, profundamente o Senhor, é necessário a gente caminhar com Ele, escutar atentamente a sua palavra. É necessário a gente se deixar cativar por Ele. É necessário, sim, a gente se sentar à mesa com Ele e deixar, acima de tudo, que Ele reparta o pão conosco. Esse é o itinerário do seguimento, do discipulado. E mais, depois de tudo isso, depois de a gente reconhecer, também é necessário a gente fazer o outro itinerário, de a gente fazer o caminho da volta. Mas o caminho da volta para a comunidade. Para a gente poder, junto com a comunidade, partilhar essa experiência do encontro com o Senhor. De a gente professar juntos a fé. De a gente realizar juntos a obra do Senhor. Então é essa experiência, eu diria assim, que em última instância, que vai mudar o nosso coração, que vai mudar a nossa forma de pensar, de sentir, inclusive de agir. E eu diria assim que essa é a experiência que nós presenciamos, que nós escutamos, que acompanhamos no Evangelho de hoje, assim, que nos torna, que nos converte nos seus discípulos, discípulas, do seguimento. E veja que os caminhos, aqui é outro detalhe muito importante, que os caminhos que levam ao encontro com Jesus, eles podem ser muito diferentes uns dos outros. São muito diversos. Para alguns podem ser mais curtos, para outros podem ser mais longos. Quer dizer, mas a experiência do encontro pessoal com Ele é imprescindível para a gente conhecer, para conhecê-lo. A gente necessita, em algum momento, algum dado momento da nossa vida, fazer esse encontro. Veja que fazer o caminho com os discípulos de Emaús, eu diria assim que é uma grande oportunidade que todos nós temos para recuperar o lugar e o sentido do diálogo. Se nós percebermos bem hoje a dinâmica do Evangelho dos discípulos de Emaús, assim, é toda uma dinâmica do diálogo, da conversação, nós podemos dizer assim. Dentro das nossas diferentes relações pessoais. Quer dizer, veja que nós vivemos hoje num mundo, a gente costuma dizer assim,
hiperconectado, né? Quer dizer, o uso dos aplicativos que estão à nossa disposição, de mensagem, de modo especial, cresceu assim de um modo muito assustador, né? Quer dizer, o mundo, inclusive a nossa vida, a gente diz assim, quase que se converteu num chat, né? Num chat permanente. E, na verdade, a gente pode dizer até mais, quer dizer, que nem é coerente até a gente traduzir a expressão chat como que se fosse uma conversação, um diálogo, né? Porque nós estamos assistindo a algo que é muito preocupante para a gente. Quer dizer, em meio a todo esse chat universal que a gente diz, o diálogo ele também emudeceu. Ao mesmo tempo que temos o acesso, ele emudeceu. Né? Por que eu digo isso, que emudeceu? Porque assim, não é tumulto, não é sussurro, mas que a grande parte desses nossos diálogos, dessas nossas conversações, acabam ficando muito prisioneiras de nossas telas, né? Dos computadores, dos celulares, assim por diante. Claro que a gente vive hoje um contexto, uma situação, eu diria assim, atípica, né? Todos nós estamos isolados em nossas casas e a gente necessita, né, desses mecanismos de conversação. Mas o grande desafio para nós é o quê? É que nós não podemos correr o risco de a gente transformar assim, a nossa comunicação, substituir assim, aquilo que é assim, algo muito importante para nós, substituir, de a gente banalizar a comunicação, banalizar assim, o diálogo, substituindo a presença física. Disso nós não podemos abrir mão. Claro que a gente vive volto a reafirmar, a gente vive uma situação atípica agora, porque nós estamos isolados assim, em nossas casas, né? Então a gente tem que usar esses mecanismos. Mas eu diria assim que voltarmos à normalidade, quer dizer, a gente tem que ter essa consciência que nada pode substituir, assim, nas nossas relações, a experiência, assim, a presença física. Ou como, citando aqui o teólogo protestante, muito amigo, né, mentor espiritual e intelectual do Frei Donald, né, o teólogo Bonhoeffer, né, ele sempre vai dizer o que, assim, que sem essa presença física, sem o encontro pessoal, a gente acaba se empobrecendo da verdadeira assim, comunicação dialógica cara a cara, né? Quer dizer, diante do olhar do outro. Assim, porque nos falta exatamente o quê? A relação primordial com um tu, né? Com o outro, com a outra pessoa. Então, caros irmãos e irmãs, o que nós temos é exatamente isso, assim, esse itinerário para nós, nesse caminho de Emaús. Jesus, ele assim, eu diria assim, que Jesus ele faz algo muito simples. Parte da situação existencial dos dois, né, que eles se encontravam naquele momento, e faz provocações para eles. Né? Por que assim, o que está acontecendo? Qual é a causa dessa tristeza? Quer dizer, no fundo do coração dos discípulos, o que havia? Um grande vazio. Que de uma forma, quem sabe, consciente ou inconscientemente, querem preencher conversando e discutindo entre si, pelo caminho. E essa pergunta que Jesus faz, o que vocês estão conversando pelo caminho, ela é muito importante, por quê? Porque é a partir dessa pergunta que faz com que os discípulos levantem os olhos do chão. Começam a perceber algo diferente, começam a sair desse fechamento que eles estavam, começam a se alegrar, mas começam a se alegrar por quê? Porque de repente tem alguém que é desconhecido até então deles, começa a se interessar, quer saber quais as causas da tristeza e se interessa em escutá-los. Então a gente pode dizer assim que essa pedagogia amorosa de Jesus deu muito certo. Quer dizer, eles abrem o coração e contam o que aconteceu a Jesus de Nazaré. E esse diálogo, assim, ele começa a crescer a ponto de que eles insistem para que ele possa permanecer com eles naquela noite. E Jesus aceita esse convite. Depois que ele aceita o convite, diz assim, a casa
a casa de Emaús, em vez de se tornar, quem sabe, um lugar de fechamento, um lugar de fuga, como que os discípulos inclusive pretendiam, ela se torna um lugar de partilha, um lugar de acolhida, um lugar de muita alegria, a ponto de ser a partida para a retomada da comunhão com a comunidade dos demais companheiros. Então, a centralidade exatamente do evangelho de hoje é a fração do pão. Faz com que exatamente a partir dessa fração do pão os discípulos abram os olhos e reconhecem Jesus. Para nós isso também tem um significado importante, porque para nós também a fração do pão ela continua a ser o sinal por excelência da presença do ressuscitado. Para concluir, a reflexão desse evangelho, me parece que a gente tem que tomar essa consciência de que o diálogo ele é intrínseco, faz parte, é algo central do cristianismo. Quer dizer, Deus é palavra geradora, Deus é palavra criadora, é de vida. Mas que em Jesus exatamente se manifesta com uma grande conversação, como um grande diálogo. Quer dizer, a sua presença junto aos discípulos de Emaús, o que aconteceu? Possibilitou a passagem de uma conversa e discussão que estava muito marcada pela dor, pela tristeza, pelo desânimo, por uma certa fuga, passa exatamente por um outro nível, por um outro significado essa conversa, cheia exatamente de alegria, cheia de sentido. Então a gente pode dizer que esse evangelho quer nos mostrar exatamente o quê? Que os dois discípulos, eles viveram uma grande e verdadeira Páscoa. Uma grande e verdadeira Páscoa. Quer dizer, passaram da discussão, do reconhecimento, do fechamento, para a abertura. Passaram do lamento para o agradecimento. Passaram do desânimo para o entusiasmo. Talvez sintetizando isso tudo, a gente poderia dizer que a passagem do coração vazio e duro para um coração transbordante, para um coração alegre, para um coração abrasado, um coração quente. Caros irmãos e irmãs, a gente sabe que enquanto nós mantivermos na nossa vida uma posição, eu diria rígida, uma posição estática, é muito difícil que haja nessa nossa vida uma verdadeira conversação, um verdadeiro diálogo. É muito difícil. Quer dizer, é preciso, como nos mostra a dinâmica do evangelho de hoje, a gente sair de nós mesmos, de a gente se colocar a caminho, nos colocarmos em marcha. Quer dizer, é só nesse deslocamento, nesse caminhar, caminhando e conversando, dialogando, é onde que nós vamos poder nos abrir às novas experiências e a gente reconhecer a presença do outro, a gente reconhecer a presença do ressuscitado que caminha conosco. Que Deus nos ajude, que esse evangelho do caminho para Emaús, possa fazer parte do itinerário da nossa vida, dessa busca do diálogo com Deus, do diálogo com o ressuscitado, do diálogo entre nós, irmãos e irmãs. Assim seja. Creio